Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento estamos reunidos no templo da casa do Senhor para levar ao coração do teu povo uma palavra, uma esperança, para que eles possam, meu Deus, entender quem és tu, Senhor, em nossa vida. Eu venho pedir, Senhor, que a bênção seja derramada na vida de cada um, e que a graça do Senhor esteja em cada lar, em cada família, abençoando, meu Deus, e trazendo as respostas necessárias que precisamos para viver, para continuar o nosso dia a dia. Que a bênção do Senhor esteja com cada um, com essas palavras cumprimento a todas as pessoas que nos ouvem através dessa transmissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma boa noite em nome de Jesus. A minha Bíblia está aberta aqui no livro de 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 13. E aqui ele diz assim: às vezes nós reclamamos muito pela situação que vivemos, pelas coisas que passamos, mas a Bíblia diz assim: o Senhor disse, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a terra. Agora estarão abertos meus ouvidos e meus olhos, e atento meus ouvidos à oração deste lugar. Olha bem, aqui Deus nos dá um recado. Se nós não estivermos na presença de Deus, significa que as coisas vão fechar, o céu vai cerrar, e aí não haver bênção. E aí é derramado sobre os ombros de todo o povo o gafanhoto, a peste, a fome. Isso vai destruindo toda a atmosfera que a pessoa pode viver. Mas ele disse um recado bem especial, porque se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha, irmão, orar pouca gente quer. Humilhar, pior ainda, né? Buscar a face de Deus são muito poucos. Converter dos nossos caminhos, Jesus, só Deus na causa. A conversão é converter dos nossos caminhos. O que Deus quer dizer com isso? Que nós todos os dias, todos os momentos, temos que analisar nossa vida, nossos pecados, nossas falhas, para poder estar presente de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós vemos que quando subiu o publicano e o pecador no monte, o publicano diz, eu não digo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como esse pobre miserável que não faz nada, né? Mas aquele pecador simplesmente humilhou-se diante de Deus, achou que não teve coragem nem de olhar para o céu, e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pobre pecador. Aqui, a Bíblia diz o seguinte: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, diz o Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei a terra. Deus só vai estar presente em nossa oração quando nós nos humilhamos diante de Deus. Por exemplo, eu tenho um compromisso com Deus de orar de madrugada. Esteja frio, esteja calor, eu levanto, vou lá para a sala, lá em joelhos, dobro meus joelhos e apresento todos os filhos da renovação na palma das mãos do Senhor. Eu acho que eles ficaram tão incomodados que nem querem vir mais muito da igreja. Mas a realidade é essa. Mas é um compromisso. Humilhar diante de Deus é fazer um compromisso com Deus e cumprir.
Porque se nós não cumprirmos o nosso compromisso de Deus, por que Deus tem que cumprir conosco? Deus não é nosso empregado. Deus é o nosso Pai, é o nosso legislador, é o nosso Senhor. É Ele que muda a nossa história. Mas Ele não é nosso empregado. Ele não é dependente de nós, é nós que somos dependentes do Senhor. E é por isso que nós temos que nos humilhar e buscar a face. Senhor, eu estou aqui, atende-me, ó Deus. Cuida de mim, Senhor, eu preciso de Ti. Então nós somos dependentes do Senhor, né? Buscar a face de Deus e se converter. Pai, tira de mim tudo aquilo que não Te agrada, né? Me liberta de tudo aquilo que não te deixa feliz, que não Te agrada, Pai. Então que o Senhor me abençoa, muda a minha história, confirma a Tua presença na minha vida. Aí Deus vai começar a trabalhar a sua vida de uma forma diferente, né? Não é só falar assim, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Não. Primeiro eu tenho que glorificar e agradar ao meu Deus. Eu tenho que me colocar na posição de ser digno para receber de Deus aquilo que eu busco. Caso contrário, é difícil, porque Deus não vai ouvir. Às vezes, a gente faz tanta besteira durante toda a nossa vida, e quando chega no final, vem as cobranças. As cobranças vêm, e aí a nossa carcaça, nosso corpo, a nossa carne, nossos ossos, não aguenta o peso daquilo que nós praticamos anteriormente. Não é que Deus pesou as mãos sobre nós, não. É que nós buscamos esse peso para nós mesmos. Deus simplesmente está esperando. Ele disse, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e buscar a minha, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e estarei de tua vida. Tem gente que hoje parte para Deus sem pedir perdão. Tem gente que às vezes fez tanta coisa e esquece que a semeadura, a lei da semeadura, ela vem, queira ou não. A Bíblia diz muito claro que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então hoje, a nosso final de vida, são a colheita daquilo que nós produzimos o tempo todo. Uns bons e outros mal, né? Então quem semeou praga não vai receber bênção. Agora quem semeou bênção vai ser acolhido por Deus também no final do tempo. A cada despedida de pessoas hoje da face da terra vem com a conclusão da semeadura. Porque Deus foi muito claro, aquilo que o homem semeia, dele também se fará. Se eu semeio boas coisas, eu vou colher boas coisas. Se eu semeio praga, eu não posso colher boas coisas. Se eu semeio ódio, eu não posso colher amor. Se eu semeio raiva, eu não posso colher amor. Se eu semeio mentiras, eu não posso colher a verdade. Então, aquilo que eu semear, eu vou colher. A cada um de nós, seja ele ímpio ou não. Deus não cobra só do crente, não. Deus cobra de todo mundo, de todo ser humano, porque todos somos criados por Deus. Somos amados por Deus. Porque o próprio Jesus disse, amai o que te odeio. Então eu não posso semear ódio, eu tenho que semear amor. Se eu semear amor, eu vou colher amor. Mesmo que aqui durante o tempo de vida que eu vivi, eu seja desprezado, eu seja caluniado, eu seja humilhado, eu seja desprezo, mas eu vou semear o que é bom. E para mim receber no final da minha vida aquilo que é bom. Agora, se eu me revolto com as pessoas que se levantam contra mim, eu vou ficar odiando as pessoas, quer dizer, o que acontece? Quem que eu vou colher? Eu vou colher o ódio. Então não, quem me odeia, tudo bem, eles que pensam o que eles quiserem, eles vão colher aquilo que eles criou. Eu vou amar eles mesmo assim. Mesmo que eles me odeiem, eu vou amar eles mesmo assim. Por quê? Eu quero colher no fim da minha vida paz, amor. Quero estar consciente que o dia que eu partir deste mundo, que Jesus me arrebatar, eu esteja preparado para receber o galardão do Senhor Jesus. E um galardão de amor, de paz, de alegria, de felicidade, não de ódio, né? Porque aquele que recebe o galardão do ódio vai para a profundeza do abismo. E são muitos cristãos que vão dizer assim.
Tem muito crente que às vezes chega na sua igreja, na sua casa, e ele faz aquele barulhão, parece uma coisa santa, no fim é só farofa. E não tem nada de Deus na realidade. Então por quê? Não é que falar bonito, pregar bonito, ou cantar bonito que leva você para a glória, não. É as nossas atitudes que nós fazemos é que leva nós para a glória do Senhor. Às vezes eu posso cantar bonito, eu posso falar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso fazer tudo isso, mas se eu não tiver amor, é como o sino sem o calar, sem cor, né? Então não tem como, não tem som, não tem realidade. Então, eu preciso ser simples, humilde e semear o amor, mesmo que às vezes eu seja criticado, não importa o que falam de você, importa o que você é para Jesus, importa as nossas atitudes para Deus. Isso é que vai valer muito a pena no momento que nós chegamos diante de Deus, porque no dia do juízo todos os crentes vão estar diante do Senhor. Só que tem os crentes ovelha e os crentes bode. E a Bíblia diz que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. E vai dizer o quê? Aquele que está à direita, que é o de Jesus Cristo, vinde a mim, bendito do meu Pai, assenta-te no trono que está preparado para ti, desde a fundação do mundo. Desde o princípio do mundo, Deus vem trabalhando em nosso favor. Mas ele vai olhar para aquela multidão muito maior que está à esquerda dele e vai dizer: apartai-vos, maldito, não vos conheço, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha bem, essa palavra não é para o ímpio, não. Essa palavra é para os crentes que desceram as águas. É para aqueles que disseram que servia Jesus. Por quê? Porque os outros que não aceitaram já foram julgados pela palavra. Quando Jesus disse: vós estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Então, aqueles que receberam a palavra e aceitaram Jesus, chegaram até Jesus, bem. Mas não adianta só chegar a Jesus, descer as águas e viver uma vida de ódio, de mentira, de rancor, de tudo que não presta. Então temos que colocar. Deus nos perdoa? Sim, Deus nos perdoa, sim. Mas nós também não podemos abusar daquilo que da bondade de Deus. Entendeu? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é paciente, longânimo, grande benevolência e perdão. Mas Ele é um Deus justo e vingador, e guarda a ira contra o seu adversário. Aí o crente diz: ah, mas adversário de Deus é o diabo. Não é, não. Tem muitos que não são, que não é o diabo e são adversários de Deus. Porque ele diz assim: aquele que constitui-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não é só o diabo que é inimigo de Deus, não. Tem muito ser humano que é inimigo de Deus. Entendeu? Se eu tiro a vida de uma pessoa, se eu desvio uma pessoa do caminho de Jesus, se eu jogo uma pessoa no vício, se eu jogo uma pessoa fora do caminho de Jesus, eu estou sendo o quê? Inimigo de Deus. Entendeu? Então, não é só o diabo que é inimigo de Deus, não. É todo aquele que trabalha contra a obra do Senhor Jesus. É aquele que faz tudo aquilo que Deus não se agrada. Então, esses são os inimigos de Deus. E esses vão ser lançados fora do propósito do Senhor. Agora, não importa se você sofre, não. Olha para Deus. Entenda que Ele está fazendo o melhor para você. Porque aquele que te oprime não é o Senhor. Aquele que te oprime é o inimigo para querer afastar você do Senhor. Então ele traz a luta, traz as batalhas, traz os problemas, enche nós de confusão, deixa o sistema nosso nervoso abalado e às vezes falamos besteira contra Deus e não agradamos a Deus com as besteiras que falamos e terminamos nos sonhos. Mas Deus não trouxe nenhum momento de ódio nem de raiva para ninguém. Olha bem o que fizeram com Jesus. Quando crucificaram Jesus, todo mundo estava ali falando uma coisa, outro falava outra. Jesus disse o que? Senhor, perdoe esse povo que não sabe o que estão fazendo. Será que você está sabendo o que está fazendo hoje? Nós temos que analisar na nossa vida. A Bíblia está na nossa mão, não é para nós guardar no armário como um troféu, não. A Bíblia é para nós ler, olhar ela e entender
o que Deus quer de nós, porque o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, que ela de mim testifica. Deus vem tentando salvar o homem, cuidar do homem, desde a fundação do mundo. Mas lá no primeiro casal que existiu, já existiu a discórdia. O Caim já matou o irmão. E aí, por ali começou. O diabo começou a tomar posse na vida do povo desde a criação do mundo. Então, e Deus tem cuidado de nós desde aquela época. Se nós andarmos na presença de Deus, Ele vai cuidar de nós. A vida não é fácil, não. Não vou dizer para você que você vai ter todo dia um milagre na sua vida, uma vez, não. Não é assim, não. A luta é difícil. Nós temos que matar um leão por dia para poder sobreviver na presença do Senhor. Entendeu? Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Quando as coisas se levantam contra mim, eu tenho que ir de encontro ao Senhor e não a minha revolta. Porque se eu colocar revolta no meu coração, eu vou estar totalmente fora do plano do Senhor. Então é melhor, por isso que ele disse, quando ele disse aqui, ó, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei tua terra. Quando nós nos colocarmos humildemente diante de Deus, Ele vai nos abraçar. Aquela luta grande, ela vai chegar ao fim. Aqueles problemas difíceis vão ser resolvidos, mas Deus está nos nossos problemas, na nossa luta, na nossa batalha, na nossa vida. Isso é muito importante a gente entender, que só o Senhor é Deus. Amém? Então, vamos buscar a Deus. E a Bíblia diz: Deus dou glória a Deus, porque todos que entram na renovação da aliança não saem daqui sem ser abençoados. Porque essa palavra aqui, ó, no versículo 15, ela se cumpre na nossa igreja. Agora, então, estão abertos os meus olhos e atento meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Não tem um que passa para a renovação da aliança que não seja abençoado. Passa, recebe, desaparece, não despreza. Mas Jesus não despreza, não. Jesus está presente, né? Porque não é quantidade, é qualidade que Deus quer. É amor, verdade, né? Sinceridade, né? Fidelidade com Deus. Pecador nós todos somos, mas não podemos ser rebeldes. É por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus, buscando a humilhação diante de Deus. Se eu fosse olhar para mim, né, eu não precisaria todo dia levantar 3 horas da manhã de madrugada, não, né? Mas eu levanto por quê? Porque eu tenho um compromisso de orar pelas almas do Senhor. Então esse compromisso, eu oro pelas pessoas, pelo Senhor. O Senhor que me dá força para isso. E às vezes, quando eu estou muito cansado, Deus me acorda 3 horas, 3 e pouco, às vezes 2 e meia, 3 horas, às vezes um pouquinho mais, para mim orar. E eu levanto e vou lá e oro. Por quê? Bem que eu oro 5 minutos, 10 minutos, mas é difícil ficar só 5 minutos, eu fico sempre meia hora. Mas, glória a Deus por isso, porque eu gosto de estar na presença de Deus. Quando Deus me levanta, eu saio assim me capengando, meio sonolento, mas eu bato meu joelho no chão, Deus me desperta e eu entro na presença de Deus, eu me delicio na presença de Deus, eu sinto Ele comigo. Então é muito importante, irmão. Se todo mundo pudesse fazer isso, seria uma maravilha, porque você não estava cuidando só de você, mas também das demais pessoas, né? Eu ponho cada um na presença de Deus, eu ponho aqueles até que eu não conheço, eu ponho na presença de Deus para que Deus tenha misericórdia. E aí que a gente ganha o nosso galardão. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você agora. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse instante, ó Deus, aonde quer que esteja uma pessoa na face da terra, Pai, não importa quem seja ele, crente ou não, entra com providência, Pai, e socorre, Pai, a luta, Pai. Senhor, vai ali, ó Deus, eu te peço misericordiosamente, ali na Paraíba, Jesus, entra naquela UTI, salva o pai da Marta, meu Deus, abençoa aquele homem, muda, transforma,
faça a tua vontade, Jesus, mas dê a graça, a paz, dê a alegria àquela família, que o Espírito Santo esteja visitando a cada lar, aonde estiver uma pessoa enferma, perturbada, que o Senhor entra com providência, liberta, transforma, salva, faz desse povo, a Deus, uma fonte de vida, porque o Senhor é Deus, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e nós cremos na Tua palavra, no Teu acolhimento. Abençoa, Jesus, a cada pessoa agora, abençoa este ministério, renovação da aliança, para que possamos, ó Deus, a cada dia alcançar almas, meu Deus, para o Teu reino, em nome de Jesus. Multiplica o Teu povo aqui na Tua casa, Senhor, e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não coloque, Senhor, jugo sobre aqueles que às vezes nos desprezam, mas tem misericórdia deles e abençoa pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite e que a Deus possa dar um sono tranquilo para cada um de vocês, em nome de Jesus. Até a próxima e Deus o abençoe.